Amigos do programa Valor Humano da Rede Assim, eu estou aqui com o livro Planejamento Estratégico para a Vida, cujo um dos autores foi o Jorge Luiz Conde. E ele tem uma parte bem interessante nesse livro, que são 5 passos para uma vida estratégica. Você pode compartilhar com a gente esses passos aqui, Jorge? Claro, com certeza. Né? Não vai precisar nem da cola. Não precisa da cola? Vai precisar da cola aqui. A pessoa que está acompanhando a gente no YouTube, já viu aqui o livro? Já fui olhar ali no YouTube. Né? Bom, isso aqui foi um projeto muito bacana, coordenado pelo Maurício Sita e pelo Marcos Sonderlich, da editora Literary Books, né, que era a antiga Ser Mais. Eles um dia nos chamaram e falaram: Jorge, nós temos aí alguns especialistas da área de planejamento de vida, estratégia e tudo mais, a gente gostaria que você participasse do projeto. Falei, vamos lá. E aí me pediram para falar sobre a questão da vida estratégica, que é um tema que eu trato muito nos meus artigos, né, na internet. Quem está acostumado a acompanhar a gente aí pelos administradores.com, pela própria fanpage nossa ou pela página pessoal, sabe que eu gosto muito de escrever sobre o assunto. E quando eu criei a metodologia da questão de, bom, você precisa de planejamento estratégico para a sua vida? Sim. Como você tem que fazer isso? Então são 5 passos. Primeiro passo, você precisa preparar quais são os seus objetivos e as suas metas. Como na empresa, na vida também. Faz parte. Faz parte. Dica básica, não tenha mais do que 5 objetivos. Porque 5 objetivos ao longo de um determinado tempo, você vai ter que dobrá-los em metas, que são a parte mensurável da história, e obviamente no resultado. Se você criar muitos objetivos, isso se torna inviável, isso acaba... Perde foco, né? E perde o foco, é aquela história. Sabe aquelas listinhas que a gente faz no final do ano? Vou emagrecer... 15 mil desejos. 15 mil desejos, ou então 1001 desejos para você realizar antes de você morrer, acaba não dando certo. Segundo passo importante, alinhe os seus objetivos e as suas metas pessoais com os seus objetivos e metas profissionais. Olha que dica importante. Um dos maiores problemas que eu enxergo na vida das pessoas como consultor, trabalhando um tempo também como coach de carreira, era as pessoas estarem insatisfeitas com o que elas faziam. E na maioria das vezes era tranquilo, Rafael. O problema maior é que os valores dela estavam desalinhados, não batiam literalmente com os valores da organização. Então você se sentia de alguma maneira tolhido ou desmotivado, o comprometimento já não era o mesmo, então era muito complicado. É um cara família, religioso, trabalha na indústria de cigarro, de armamento. Exatamente. Aquilo de alguma maneira vai te atingir. Terceiro ponto importantíssimo, mantenha o foco no seu planejamento. Foco é a palavra-chave, nós já falamos várias vezes aqui durante o nosso bate-papo. Porque se eu não tenho foco, eu em algum momento vou esquecer aquele planejamento dentro da gaveta, vou jogar aquilo para o lado, vou desanimar muito rapidamente porque eu não estou conseguindo atingir os objetivos e metas. E aí entra o quarto passo, que é nunca crie expectativas maiores do que a sua capacidade de realização. Nossa, mas isso não gera uma limitação daquilo que eu sou capaz de fazer? Sim, mas olha só como é interessante. Muitas vezes nós temos ou uma autoestima muito elevada ou uma autoestima muito baixa. Fica fora. E você fica fora. Então, você encontrando um equilíbrio, você vai fazer o quê? Quando você nunca fez... O meu primeiro planejamento estratégico eu fiz no dia do meu aniversário, em 2002, 23 de outubro de 2002. Um ano depois eu fiz uma revisão do planejamento estratégico. Eu tinha estabelecido 6 objetivos para a minha vida e para a minha carreira naquela época. 3 para a vida pessoal, 3 para a vida profissional. Qual o nível de atingimento do Jorge no primeiro ano de planejamento estratégico de vida? E qual? 3%. 3%? 3%. Você olha, poxa, Jorge, mas como assim? Você não ficou desanimado? Fiquei extremamente desanimado. E aí você vai fazer, como na empresa, a revisão. E eu olhei, eu coloquei algumas coisas ali que eram... Naquele dia, talvez, emocionado, o Brasil tinha sido pentacampeão, né? No campo. Sentindo poder. Estava sentindo poderoso, né? Estava virando pruzento, aquela coisa toda. Eu achava que eu era o Superman. Só que, quando eu olhei aquilo com uma visão mais crítica, falei, gente, jamais eu conseguiria atingir esses objetivos em um ano. Entendi, foi mal dimensionamento. Foi muito mal dimensionado. Então, essa expectativa de realização ela precisa ser dentro daquilo que você quer. Então, um exemplo prático. Eu quero, hoje é uma coisa natural, né? Falar idiomas, por exemplo. Fluência nos idiomas. Aí fica para lá e para cá. E a pessoa coloca, por exemplo, que ela quer falar mandarim em um ano. Esquece porque não vai. Não vai rolar. Não vai rolar. Então você precisa colocar as coisas da maneira correta. E o último passo, que é o mais importante. A pessoa vai ter que comprar o livro para descobrir? Não, eu vou. Você vai contar? Então foi bom. Fala aí, qual que é? Cumpra os seus propósitos.
cumpra os seus propósitos. Você está falando isso para um cara que tem uma empresa chamada Moai Ikigai, Ikigai é propósito. Eu concordo com isso aí. Você concorda com isso? Então, toca aqui. Propósitos poderosos. O que é um propósito poderoso? Um propósito poderoso é você unir aquilo que você tem de valor interior com as suas metas e objetivos na sua vida. Então, por exemplo, seja aquilo que você realmente é. Então, por exemplo, eu nunca vou colocar alguma coisa para alguém. Os 5 passos que tem aí no livro, Rafael, são situações que eu faço para a minha vida diariamente. Então, isso que está aí é a essência do Jorge. A receita básica para ter alcançado esse caminho como Exatamente. Todo. Jorge, agradeço imensamente por você compartilhar conosco essa jornada toda. E para ficar mais alimentado ainda com bons conhecimentos, você fica agora com os nossos pensadores do valor humano, no programa Valor Humano da Rede Assim, a rádio mais informada.